Você sabia que a catarata é um mal que pode vir para o bem? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista focado na área da retina. No dia de hoje eu vou falar novamente sobre esta doença tão importante e tão comum que é a catarata. É uma doença que às vezes assusta muito os pacientes e foi por isso que eu fiz este vídeo de hoje. Se você tem catarata ou conhece alguém que tem, assista até o final, porque no dia de hoje eu vou dar uma mensagem para lhe tranquilizar. Afinal de contas, sim, ninguém quer estar doente, ninguém quer ter problema, principalmente nos olhos, que é uma área tão delicada no nosso corpo, e inclusive muitas pessoas ouvem falar que vão precisar de uma cirurgia nos olhos e ficam realmente muito estressadas. Afinal de contas, como é que nós vamos operar o olho? Às vezes a pessoa fica com aquela fantasia que o olho vai ficar vazado, que vai tirar o olho para fora, um monte de coisas. Não é bem assim. Na realidade, a catarata é uma doença extremamente comum, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Depois de uma idade, é quase obrigatório ter pelo menos um pouco de catarata, principalmente a partir dos 70 anos de idade. Algumas pessoas têm até cataratas bastante precoces, existe até catarata congênita. Sim, existem nenês que nascem com catarata. Pessoas que têm miopias muito altas, pessoas que têm diabetes também tendem a desenvolver a catarata mais precocemente do que a média da população. E claro, a catarata senil, que é a catarata relacionada à idade, é a catarata mais comum de todas. Então, geralmente, quando nós pensamos em catarata, nós pensamos em pessoas na terceira idade, mas hoje em dia existem pessoas bastante jovens que estão com catarata também. Felizmente, a cirurgia da catarata evoluiu muito nas últimas décadas e é exatamente sobre isto que é o vídeo de hoje. Não apenas a evolução da cirurgia em si, mas sim a evolução das lentes intraoculares. E aí é o que eu digo, que existem males que vêm para bem. Seguidamente, inclusive hoje recebi uma paciente aqui no consultório que estava maravilhada. Nós havíamos operado a catarata recentemente e ela nunca mais precisou usar óculos após a cirurgia, e antes dependia do óculos o dia inteiro para qualquer atividade. É claro, eu não estou dizendo aqui que a cirurgia da catarata é uma garantia de que você não vai usar mais óculos. Na realidade, a maioria das pessoas acaba precisando de óculos após a cirurgia da catarata, mas sim a dependência dos óculos costuma reduzir, e muitas vezes reduzir muito após a cirurgia, principalmente quando nós utilizamos as lentes importadas de última geração, sobre as quais eu vou falar hoje. São tipos de lente que não servem apenas para corrigir a catarata, mas sim para corrigir o grau da pessoa, e por isso que eu digo que é um mal que vem para bem. Você vai talvez precisar operar a catarata, mas juntamente com isso tem a oportunidade de se livrar ou praticamente se livrar dos óculos. Mas é claro, para isso são necessários cálculos especiais, são necessários exames especiais. Então é importante fazer exames como a topografia de córnea, uma boa biometria para medir a lente ideal a ser colocada, o OCT, que é o exame da retina, para ver como está a sua mácula, para ver como está funcionando a retina, e outros exames que o médico julgar necessário, além de uma boa consulta, um bom exame no consultório, porque aí sim pode ser optado, por exemplo, para quem tem astigmatismo, uma lente tórica, que é uma lente que vai reduzir o grau do astigmatismo. Pessoas que querem se livrar dos óculos podem optar por lentes trifocais, que são lentes que dão visão para longe, intermediário e perto. Quando tem astigmatismo, dá para colocar uma lente trifocal tórica para tentar se livrar do óculos em todas as distâncias. Atualmente existem lentes muito sofisticadas chamadas de foco estendido, que são pessoas que requerem uma visão ainda mais nítida e querem ter uma certa independência do óculos. Ela vai ter um foco mais para longe, mas também até distâncias intermediárias, muitas vezes precisando do óculos apenas para pertinho. Isso depende de cada paciente, do olho, do perfil de vida, do estilo de cada pessoa. Pessoas que, por exemplo, gostam muito de dirigir de noite e valorizam mais a visão de longe do que de perto, a lente de foco estendido pode ser melhor que uma trifocal. Já pessoas que não dirigem tanto, têm uma vida ali enxergando mais de perto, principalmente pessoas que ficam mais em casa, a lente trifocal provavelmente vai ser melhor do que uma de foco estendido. Existem lentes também muito boas hoje em dia, chamadas de lentes monofocal plus, que são uma espécie de lente de foco estendido, também dando uma certa independência dos óculos. Então, é claro, é importante conversar direitinho com o médico, estar com o médico que você tenha confiança para trocar uma ideia e aproveitar esta situação que pode parecer ruim, que é uma doença que é a catarata,
para se livrar ou tentar reduzir pelo menos a dependência do uso dos óculos. Então, hoje em dia, a cirurgia de catarata é chamada facoemulsificação. Nós entramos com uma pequena ponteira de caneta, uma canetinha especial do facoemulsificador lá pela córnea, aspiramos o cristalino e pela mesma incisão injetamos a lente dobradinha, ela se abre lá dentro, não sendo necessário ponto na grande maioria dos casos. É claro que é uma cirurgia e como qualquer cirurgia pode haver riscos envolvidos. Nós sabemos que a taxa de complicação da catarata não é muito alta, mas sim, a pessoa pode pegar uma infecção e acabar perdendo a visão, a pessoa pode ter algumas outras complicações, mas isto não é tão comum e é necessário conversar com o médico, se informar a respeito, sabendo que apesar de que os benefícios geralmente são muito maiores, é necessário entender a cirurgia como um todo e inclusive aí poder optar pela melhor lente para cada caso, que só pode ser feito entre o médico e o paciente. Na dúvida, marque uma consulta aqui comigo e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.